até 2 meses atrás, quando se falava em organizar uma greve geral, muitos companheiros viravam e falavam: mas isso é impossível, mas uma greve geral não há condições, as bases não irão dar o devido suporte. E quando eu ouço aqui a maior parte dos companheiros falando: é uma tarefa absolutamente necessária e imediata colocar uma greve geral, é porque a greve geral, que antes para muitos parecia impossível, hoje ela é necessária, hoje ela é obrigatória e hoje ela é uma demanda que se coloca e que as direções, não a direção da Conlutas, as direções de outras entidades sindicais, têm sim que se colocar à frente, senão serão ultrapassadas pelas bases. Ou seja, me parece que a conjuntura que nós temos hoje há uma pressão, a legitimidade para que essa greve geral possa construir uma alternativa, como muito bem foi colocado, uma alternativa para além de 2018. Então, esse é o ponto que eu gostaria de começar a iniciar minha fala, que é uma fala que aborda o direito não a partir do próprio direito, porque é importante a gente colocar aqui, enquanto pesquisadores, enquanto marxistas, enquanto militantes, que o direito por si só, ele muito mais tem a prejudicar a nossa luta do que a contribuir. A nossa luta é na defesa dos direitos sociais, para que nós possamos colocar para os trabalhadores uma questão de classe que está aí e que nós estamos identificando nisso. A questão de classe é sim que hoje a base de sustentação de Michel Temer, a partir de uma mudança que vem desde 2014 principalmente, quando o governo absolutamente capitula face ao interesse da burguesia, principalmente financeira, e se coloca como um mero representante dessa burguesia. Ou seja, se hoje nós enxergamos, como nós vimos algumas semanas atrás, o presidente da Confederação Nacional das Indústrias falar que apoia a reforma da Previdência, o que gera no mínimo uma dúvida, porque no que os industriais vão ganhar com a reforma da Previdência, nós identificamos que há uma formação de um bloco de classe muito bem definido. E esse bloco de classe precisa ser derrotado. E o meio de derrotar esse bloco é nas ruas. O governo recuou e passou, e hoje já coloca que a reforma possivelmente viria para o segundo semestre. Ele está assustado com o tamanho das manifestações. O governo se assustou que 8 de março as mulheres foram às ruas, que no dia 15 de março foi feita uma paralisação imensa, que o município de São Paulo paralisou inteiro, que no dia 31, novamente, foram colocadas milhares de pessoas às ruas, e que agora, no dia 28 de abril, se coloca a possibilidade e a necessidade concreta da organização de uma greve geral. O que eu gostaria de tomar nesse pequeno tempo como exemplo de caso, para nós entendermos qual a tarefa que se coloca, é a questão, eu acho que é a questão da terceirização. Ela tem muito a dizer pra gente sobre isso. Por quê? Quando nós observamos a legislação sobre terceirização e nós olhamos para trás, a primeira súmula que nós temos do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 256, ela é taxativa no sentido de que a contratação mediante empresa interposta é vedada, é proscrita. Mas que momento histórico nós temos quando do surgimento dessa súmula? Nós temos ainda o fim da década de 80, um grande ascenso do movimento de classes. E esse ascenso coloca essa pauta e essa súmula, sim, ela é uma súmula pautada pelo momento histórico dela. Após isso, essa súmula só traça 2 exceções, que eram o trabalho do vigilante, que possui a lei própria, e
o temporário, que possui a lei própria. O que acontece? A súmula que vem suceder a súmula 256, a súmula 331, ela vem quando? Em 1993, em um contexto onde o neoliberalismo, que irá pautar as décadas subsequentes, esse modelo neoliberal ele já estava implantado no Brasil. Qual é a redação da súmula 331? Para que todos possam se lembrar, e quem não conhece a súmula, ela trata que ela coloca a figura da responsabilidade da figura da atividade meio e da atividade fim. O debate sobre isso havia sido em que sentido? No sentido de que isso inicialmente começou na categoria bancária, sobre a contratação de funcionários do setor de asseio e limpeza, e a partir disso se coloca a dificuldade em contratar mediante concurso público esse tipo de trabalhador. Obviamente esse debate ele só é colocado porque nós iniciávamos em 93 esse momento neoliberal da história do Brasil. Por conta desse momento neoliberal é feita a divisão entre a atividade meio e a atividade fim, garantindo a ampliação dessa possibilidade de terceirização até então proscrita. Caminhando mais para frente na história, o que nós temos? Não, a legislação, a regulamentação sobre terceirização não é alterada. Ou seja, continuando a década de 90, nos anos 2000, a legislação não é alterada. E por isso, a terceirização foi interrompida? Obviamente não, a terceirização ela aumenta e se coloca enquanto alternativa predatória, principalmente a partir dos anos 2000, principalmente a partir de 2005, 2006, ou seja, apartada da legislação, nós temos um avanço desse processo predatório de contratação. Ou seja, eu acho que a terceirização ela vai ficar durante o período que vai até 2014 praticamente paralisada. A terceirização não, desculpa, a legislação. Porque a terceirização à margem avança estrondosamente. Ou seja, nós temos durante os últimos 13 anos um processo galopante de precarização dos trabalhadores e das trabalhadoras, apartado da legislação trabalhista. Quando que a questão volta a ser colocada? Então, para o caso dessa última legislação aprovada, a 4302, em 2003, ela é remetida de volta ao Congresso e praticamente fica parada lá. Em 2014, Eduardo Cunha retoma o trâmite da terceirização, a partir do 4330, que é um projeto do Sandro Mabel. Ou seja, o que mudou nesse período? Mudou que a partir de 2013 nós verificamos que a aliança de classe que serviu de base ao lulismo, ela começa a degradar. E quando a aliança de classe começa a degradar, cujo principal sinal é junho de 2013, embora já em 2011, 2012 o modelo lulista já esteja apresentando alguns desgastes, é justamente nessa mudança dentro da correlação de forças em que vai haver um processo de mudança da terceirização. Então, o que nós temos em vista aqui na realidade? Um fato estruturante na realidade brasileira é o fato de que a legislação social ela é estruturalmente descumprida. Ou seja, quando nós enxergamos os dados do judiciário, nós verificamos que o tema mais acionado mediante reclamações individuais de trabalho é o pleito de verbas rescisórias. Nós temos em vista que o empresário brasileiro ele não está sequer preocupado em cumprir o mínimo.
E isso demonstra o equívoco de se tentar uma aliança com esse modelo de empresário. Então, o empresário que está absolutamente descompromissado, que não está preocupado com isso, claro, há que se colocar que isso, a burguesia, ela, na sua tendência individual, ela, se possível, ela é escravocrata. Se possível, ela vai acabar com qualquer garantia. Mas o que nós temos aqui é, sim, uma burguesia que, por características da formação brasileira, é uma burguesia atrasada. Ela é ainda pior do que a burguesia nos países ditos centrais. Então, quando nós identificamos a partir de 2014 o trâmite da terceirização, ele volta com um processo de aceleração enorme. Ele volta já delineando que os setores, que a burguesia, ela havia conseguido dar sinais de que ela poderia se unir para a implementação desses projetos mais predatórios que a gente tem. Porque não são projetos de um capitalismo normal. São projetos que eles vêm para deteriorar de forma brutal a realidade social brasileira. Acredito que todos aqui tenham conhecimento dos dados da relação entre, por exemplo, terceirização e trabalho escravo, no qual a gente chegou em 2013 a ter um cenário em que todos os resgatados em condição análoga de escravidão eram terceirizados. Então é esse o processo que nós estamos em vista. É um processo bastante nocivo à classe trabalhadora. A partir disso, há uma mudança, o governo ele vai, com todo esse enfraquecimento, ele vai cada vez mais demonstrando que sim, possuía já um caráter de classe. A partir de 2014, após a eleição, a nomeação do Levi já demonstra qual que era a cara desse governo que havia se delineado. E a partir disso, nós vamos ver todo esse fenômeno que se inicia lá e que vem até o governo hoje de Michel Temer. Michel Temer, que não tem qualquer base, qualquer possibilidade de legitimação, e que sequer se preocupa com isso. É importante frisar. Tanto é que a nomeação dele para o STF é um exemplo máximo da despreocupação dele com a imagem que o governo tem. Qual é a base de sustentação de Michel Temer? É uma base formada pelo grande empresariado industrial, de um lado a grande burguesia industrial e a grande burguesia financeira. Mas espera aí, o que reúne a grande burguesia industrial e a grande burguesia financeira? Tendo em vista que as políticas demandadas, as políticas econômicas demandadas por essas frações são distintas. A burguesia industrial, ela demanda uma política de investimento público, enquanto a burguesia financeira não, uma política diferenciada de câmbio. Então há divergências entre as necessidades imediatas da burguesia industrial e da burguesia financeira. Mas o que reúne a burguesia industrial e a burguesia financeira? É o caráter de classe da relação delas. Então, esse é o ponto que se coloca dentro da atual proposta de contra-reforma trabalhista. É uma proposta de solidariedade entre os setores da burguesia, no qual, sob a hegemonia da burguesia financeira, se colocam propostas predatórias de ataques de direitos sociais. Mas eu havia colocado aqui que a formação brasileira é uma formação de descumprimentos estruturais de direitos sociais. Qual é a nossa preocupação agora? A preocupação que tem que ser colocada é uma preocupação de ordem política. Por isso meu chamamento inicial, para que a análise desses projetos seja feita a partir de uma ótica política. Ou seja, sempre que nós formos enxergar o processo, precisamos observar e até que ponto esses projetos irão atrapalhar a organização das bases. A terceirização, ela promove um efeito
extremamente danoso na organização. Nós sabemos que ela fortalece a subrepresentação por sindicatos terceirizados que não têm qualquer força e que não estão nem preocupados com a luta da classe trabalhadora. Muitos deles. Então, o que nós colocamos em vista hoje é essa questão de ordem política, para a qual a resposta deve ser uma resposta de ordem política igualmente. Então, se o projeto 6787, que é o projeto que está se tratando como núcleo da reforma trabalhista, ele apresenta como suposta justificativa a autonomia da vontade coletiva, ou seja, que ele viria para preservar essa autonomia ou para garantir uma autonomia da vontade coletiva. Nós sabemos que isso é uma tremenda de uma bobagem. Essa autonomia da vontade coletiva que ele trata é a reprodução do voto, da mesma expressão que se encontra no voto do Barroso, no mesmo voto que tentou garantir a prevalência do negociado sobre legislado. Ou seja, o que nós temos em vista no 6787 é um projeto predatório, um projeto que vem se aproveitando da circunstância de que sim, grande parte do sindicalismo brasileiro é praticamente inexistente. Então esse é o desafio que se coloca ainda em dobro para o sindicalismo organizado, para o sindicalismo combativo, que nem é o sindicalismo da Conlutas. Nós sabemos que de hoje, cerca de 12.500 entidades sindicais que a gente tem no Brasil, apenas 5.000 tem algum documento coletivo lançado no mediador. Ou seja, metade, a maior parte do sindicalismo brasileiro, hoje, sequer tem vida orgânica. A gente não está falando nem do sindicalismo amarelo, a gente está falando do sindicalismo de cartório. E é com esse sindicalismo que o governo quer negociar quando ele coloca o 6787. Isso aumenta ainda mais o desafio do sindicalismo organizado em combater esse tipo de iniciativa. Ou seja, o centro, se nós pegarmos a série de medidas que estão elencadas no 6787, a alteração do tempo do trabalho temporário, a mudança de 25 para 30 horas do trabalhador em tempo parcial, o que nós temos em vista, o principal núcleo desse projeto hoje é a proposta de prevalência do negociado sobre legislado, que nós precisamos identificar sobre o aspecto político, que é o quê? Esse projeto, se aprovado, irá deteriorar ainda mais a imagem do sindicalismo junto à classe trabalhadora. Ou seja, isso irá prejudicar o sindicalismo combativo, inclusive, que irá ser devorado por esse processo. Ou seja, esse projeto, o 6787, ele tem um impacto político bastante profundo. E ele vem realmente para causar um impacto gigantesco dentro do sindicalismo brasileiro. Então, nesse contexto, o projeto em si, eu até peço desculpas se os companheiros e as companheiras aqui presentes esperavam que eu fosse passar ponto por ponto do projeto. Mas o importante, e é isso que eu coloco, não é nós colocarmos ponto por ponto de um projeto como esse. Porque, obviamente, um projeto que é feito para a cooptação desses setores pelegos do sindicalismo, ele é um projeto que ele vai ter alguma ambiguidade. Nós vamos encontrar algumas figuras que vão falar, mas existe um lado mais favorável, menos favorável? A resposta que tem que ser dada é não. É não à negociação de qualquer ponto. É não ao projeto, é a retirada do projeto. Porque o espírito que está por trás do projeto é um espírito de ataque, de conteúdo de classe e de destruição do sindicalismo combativo e da esquerda. Dessa forma, e nesse contexto, a gente enxerga, inclusive nos últimos dias, houve até uma informação que foi passada hoje, que possivelmente no dia 11 de abril, um outro projeto também bastante danoso, que é o trabalho intermitente, pode vir a ser colocado em pauta para julgamento. Ou seja, nós estamos em um ambiente onde o governo, como a gente enxergou no dia 31, ele está muito mais preocupado na disputa interna com Renan Calheiros, entre o governo e Renan Calheiros,
do que na disputa com a classe trabalhadora. Por quê? Porque ele sabe que junto às bases ele não terá apoio. O governo não sonha que vai obter o apoio popular para as reformas que ele quer. Quando se coloca a reforma trabalhista em jogo, inclusive até mesmo os trabalhadores mais humildes colocam de forma bem clara: nós não aceitamos retirada de direito. Os trabalhadores não querem a retirada de direito. E os trabalhadores, eles apoiam e dão legitimidade para que no dia 28 seja feita uma paralisação substancial, para que de 28 se faça verdadeiramente uma greve geral, na qual se coloque em pauta todas essas questões e barre de vez essas reformas. Então, nesse contexto onde eu tentei desenhar um pouco o direito sob o aspecto político, e que nós vamos enfrentar, inclusive nessa paralisação, o ataque do judiciário, que sim, o judiciário irá, como já fez, arbitrar multas. O judiciário não vem para ajudar. No judiciário, o que a gente faz é minorar as perdas. A disputa é feita na rua. A disputa vai ser feita junto às bases. E se o judiciário falar que vai ter multa A ou multa B, tenham ciência que as bases estão apoiando o sindicalismo. Irão apoiar essa paralisação, irão apoiar a greve geral. Então, para concluir a minha fala, o que eu tentei sinalizar é que o caráter de classe do governo se coloca em xeque hoje e há uma possibilidade real hoje de se derrubar um governo Temer e de se colocar uma alternativa. E essa alternativa terá apoio e respaldo popular. E ela terá respaldo popular porque o povo não apoia essa reforma e não apoiará qualquer tentativa de direitos. E o povo espera que o sindicalismo venha a dar forças para eles, a representá-los e principalmente, que é o que nós precisamos, é criar esperança dentro da classe trabalhadora, esperança para que possa haver não só uma luta contrária às reformas, mas sim uma luta propositiva, uma luta que coloque em vista a emancipação da classe trabalhadora que virá por ela própria. Muito obrigado. Boa tarde. Gente, eu vou fazer uma declaração aqui para a câmera primeiro, que ela é necessária para, como trabalhador, eu me proteger do lugar onde eu venho. O lugar onde eu venho, assim como o lugar onde vocês vêm, é feroz contra o trabalhador que quer dizer não a algumas coisas. Então eu vou fazer aqui para a câmera só para me assegurar. Para os senhores que verão essa gravação algum dia, eu estou fazendo um exercício de livre docência. O que significa isso? Na liberdade de expressão como professor, da minha fala de professor universitário, eu posso, a partir de agora, dizer tudo. Tudo. Agora o negócio vai ter. Primeiro, eu sou juiz há 25 anos e nunca me apresentei como juiz em nenhuma atividade. Por quê? Porque eu acho desmobilizador você se apresentar como juiz, especialmente se você é um juiz que é bonzinho. Sabe aquele juiz bonzinho que dá as coisas, que protege o povo, sabe? Aquele que quebra a previdência social de dar tanto benefício que eles falam isso de mim. O Orione vai quebrar a previdência social. Livre docente, eu posso falar o que eu quiser. Eu posso dar 50 bilhões de reais na Previdência Social em alvará lá no meu dia a dia, que eu não consigo quebrar a Previdência Social, meu filho. Olha, a putaria é em outro lugar, não sou eu que estou fazendo o puteiro. Então
Então deixa eu explicar para vocês o que eu vou fazer aqui. Eu vou explicar para vocês, como juiz, porque em 25 anos como juiz, eu aprendi ali no dia a dia, como é que a gente não pode acreditar um minutinho sequer, um pinguinho sequer, aí livre docência, nesses safados, livre docência, um minutinho sequer nessa gente. Só que, como vocês, enquanto classe trabalhadora, além disso, precisam levar para a base de vocês informações de convencimento, eu vou fazer dois exercícios aqui. O primeiro exercício é mostrar para vocês quais são os argumentos que vocês podem utilizar para levar para a base, para mostrar especificamente em relação à Previdência, à reforma da Previdência Social, que é a reforma que está mobilizando enormemente a classe trabalhadora. Para o meu espanto, porque eu trabalho com isso há 25 anos, e eu nunca achava que os trabalhadores iam ficar tão mobilizados com uma coisa que era tão para frente. Eu nunca imaginava. Então eu estou assim, muito surpreso com a possibilidade da reforma da Previdência que tem esse lastro na classe trabalhadora. É uma surpresa minha. Então eu vou tentar trazer para vocês elementos que digam lá na base, assim, todo mundo sabe que a sacanagem o cara põe lá, vocês já viram várias chargezinhas, né? Uma sessão espírita, desce o espírito assim, e o espírito desce, aí alguém fala assim: nós agora já sabemos que a sua aposentadoria saiu, porque só depois de morto é que você vai conseguir. Então todo mundo já fez desenho sacaneando esse negócio, que é muito bom na classe trabalhadora, porque isso pega bastante, né? A piada, ou não sei o que lá. Só que a gente tem que mostrar assim os meandros, os pedacinhos da sacanagem. Essa é a primeira coisa. Vou fazer isso mostrando a sacanagem na questão das contas um pouquinho, e outra dos direitos, tá bom? Para vocês poderem conversar com os companheiros da base. Segundo, eu vou mostrar na minha experiência porque vocês não podem acreditar um milésimo de minuto, um segundo sequer, que qualquer instituição, ainda que seja a mais progressista ou supostamente progressista, não está ao lado da classe trabalhadora. E vou mostrar com exemplos. Eu vou trazer isso na segunda parte, porque eu estou exercendo a livre docência, eu posso. Então vamos lá. Primeiro, umas 2 semanas para trás, eu estive num programa que era bom e ficou ruim, chama Roda Viva. E esse programa era a entrevista daquele sujeito lá, como é que é o nome do cara que está fazendo? Esse aí, esse sujeito aí. Ele estava lá no centro, né, todo se sentindo o cara, o poderoso e tudo mais. E aí ele vinha trazendo uns argumentos pra gente, um programa que já estava todo ele formatado pro cara sair no aplauso e etc, etc. Só que eles deram um azar, eu não sei porquê, eles convidaram as pessoas erradas. Eles deram um azar, o cara acho que está despedido, o produtor do programa já deve estar despedido. Porque ele escolheu a mim e mais 2 que resolveram dar um step na orelha do cara. Aí foi interessante, porque o cara que ficava ali e a gente dando teco. Lá pelas tantas, o entrevistador ficou tão irritado com a gente que ele virava e falava assim: mas e qual é a reforma de vocês? Eu falei: eu não sou eu que estou sendo entrevistado, é a porra do cara. Eu que tenho que dar solução pra merda, o cara que tem que dar solução pra porra do negócio. Então tá bom, aí eu falava assim pra eles: porque a primeira coisa é a tal do déficit, né? Tal do déficit e o medo que se incute nas gerações futuras, ou seja, nos trabalhadores, de que não existirá dinheiro para frequentemente eles poderem gozar dos benefícios. Essa é a primeira coisa. É jogar medo na classe trabalhadora, tocar fogo no medo na classe trabalhadora e dividir a classe trabalhadora a partir da estratégia do medo. Pois bem, lá pelas tantas, ele virava e falava que ia fazer essas sacanagens todas que a gente conhece. Daqui a pouco eu vou destrinchar. Aí eu virava para ele e perguntava assim: nesses últimos 10 anos, houve uma renúncia de receitas que poderiam ir para a Previdência Social, totalizando 200 bilhões de reais. Fui fazendo a conta, 200 bilhões de reais em 10 anos. Tinha o levantamento da Anfip e fui fazendo a conta. Segundo, existe uma sacanagem chamada desvinculação da receita da União, que é aquela
que desde o governo do Fernando Henrique, passando pelo governo do senhor Lula, entrando no governo da senhora Dilma e agora sendo aumentado no governo presente, permite que você retire da Seguridade, que é Previdência, Assistência e Saúde, que por si só não é deficitária como um todo, você retire hoje 30% da receita que vai para aquela rubrica. Preste atenção, hoje em dia, não é dinheiro pra cacete, cara, é dinheiro pra cacete, pensa nisso, hoje em dia 65% do dinheiro que entra no governo é dinheiro decorrente de receitas de Seguridade Social, 65%. 30% é para Previdência, nos gastos, Previdência, Assistência e Saúde. 48%, quase 50%, é juros para banqueiro. Então 50% juros para banqueiro. Olha, entra 65%. Você tira 25%, a outra é 30%. Ainda assim, se você fizesse uma continha básica, mesmo com a sacanagem de tirar 30%, dava no mínimo empate. Perceberam? Olha a sacanagem. Tiraram 200 milhões de reais de desoneração de valores que iriam para a Previdência Social, para setores como o automobilístico. Lembra? A dona Dilma falar assim, eles ficam sem pagar um tempo, porque vai gerar emprego. Gerou lucro, é muito lucro para eles. Tanto que em março desse ano, essa senhora veio e disse, eu achei que eles iam fazer redistribuição social com isso, eu me equivoquei. Que equivocadinha, falei, mas não acontece nada com ela e nem com os outros, não é só com ela, com os outros também fizeram a mesma sacanagem. Aí depois, você tira mais 150 bilhões nos últimos 5 anos dessa desvinculação da Receita da União. Dava lá, somando os dois, já dava quase 400 bilhões. A tal da dívida, o suposto déficit, é hoje de, quanto que é o salário? 146, 150 bilhões. Olha, o cara pedia pra mim uma reforma da Previdência. Eu falei, já arranjei 400 bilhões de reais pra você, meu filho. Você tá brigando comigo? Eu falei pra ele assim, ao vivo, né? Já arranjei 400. Além do que, tem 300 bilhões de grandes devedores que não pagam. E se você pegar a fase não prescrita do valor, você ainda tem o que cobrar, que seria aí mais uns 200 bilhões. Arranjei 700 bilhões para Previdência agora. Cacete! Só que eu arranjei. Só que os caras queriam cortar direitos. Agora eu vou falar para vocês. Que eu virei para eles e falei assim, isso eu ainda não fiz a contabilidade da perda dos direitos nos últimos 25 anos. Porque quem é trabalhador sabe que a aposentadoria especial se ferrou nos últimos anos. Você conseguir uma aposentadoria especial é a coisa mais difícil do mundo. Você está trabalhando com agente agressivo à saúde, você vai tentar entrar para obter o benefício, você não consegue, porque criaram tantos requisitos para você obter o benefício. Diminuíram os valores de pensões nos últimos anos, reafirmaram a tese de que aquele que trabalha, e que foi aposentado e continua trabalhando, ele não consegue reaver os valores que ele contribui para não receber porra nenhuma. Pô, cara, você já viu um sistema em que você está aposentado, contribui e não recebe nada? Que é isso? Não, companheiro, que é isso, companheiro? Companheiro, tem que chorar, companheiro. Nossa, tem que chorar essa porra. Não. Então assim, eu além de tudo, eu sugeriria uma outra contabilidade para a classe trabalhadora. Em 25 anos, como juiz federal, eu tenho certeza que o Judiciário Federal Brasileiro, livre docência, convalidou a perda no Brasil por direitos de quase $1 trilhão. Se você contabilizar isso é 3 vezes mais, 15 vezes mais que a porra da dívida da Previdência. Você sabe o que é contabilizar perdas de direitos em 25 anos? Vocês sabem o que é isso? Então agora vocês podem ir lá, voltar para a classe trabalhadora e falar que vocês conversaram com alguém. Fala assim, professor da USP, o cara é super sofisticado, ele fala ele não fala palavrão, classe trabalhadora, ele é o cara técnico do seu povo. Você vai falar que ele fala palavrão.
Então vai lá fazer. Ele vai lá, falou que dá mais de tantos trilhões, só tirando direitos de vocês. Bom, então o primeiro argumento é aquele fático. O segundo, e que não quer calar, vocês têm que saber sobre o que estão falando. Então quando vocês chegarem lá, vocês vão falar o seguinte, sugestão minha, falem o que vocês quiserem, seja qual valor que vocês quiserem, mas é minha sugestão. Qual é a perda de direitos? Primeiro, você tem uma desconstrução do modelo de Estado, com essa reforma da Previdência Social, que é acompanhada da terceirização que vai invadir o setor público mais do que já tem hoje em dia. Muitas atividades, fins, dispensarão concurso público e assim por diante. Então assim, olha como é que se desenha o fim do setor público no Brasil. O primeiro artigo desta reforma, pasme, é o seguinte, ele passa despercebido por todo mundo. O trabalhador que for acidentado, diminuir a sua capacidade de trabalho decorrente de uma doença, ele não poderá mais pedir nem o auxílio-doença e nem a aposentadoria. Ele deverá ser readaptado no serviço público. Quer dizer, você está lá, doído pra cacete, você não aguenta porra nenhuma, aí você tem que ir lá, você fez um concurso público, num concurso que foi posto num edital, portanto, segundo as regras do direito burguês, você vai fazer tal coisa. Aí chega lá, você ficou adoecido, ao invés de te aposentar, o que faz? Se diminui na sua capacidade de trabalhar. Aí se coloca numa atividade degradante para você, conforme a sua primeira expectativa Olha, preste atenção, assédio moral convalidado numa emenda à Constituição Federal! Não, menina, não, vem cá! Vem comigo! Vamos chorar, choramos juntos um pouquinho! Vamos chorar! Acabo com a história do serviço público. Já era serviço público. Obrigado pela... Você é uma boa atriz, hein? Você chorou ali comigo. Acaba com o serviço público. Agora preste atenção. Eu vou dar uma dica para vocês de como se esquivar dessa reforma da Previdência Social. A pensão por morte. A pensão por morte. A pensão por morte. Ela passa automaticamente no dia que for promulgada essa emenda a ser 100%. Vai ser 50% do valor do benefício para o regime geral da Previdência Social. Hoje é 70% nos regimes próprios e passa para 50%. Minha sugestão já está bem clara para vocês. Morre logo, meu filho! Está demorando a morrer, compadre! Por quê? A jurisprudência diz que a lei aplicável é do momento do óbito do segurado. Aí vem. Quantos minutos? Tá bom, ainda tem tempo. Dá para fazer bastante. Pulei aqui, 15 minutos deu para fazer a revolução. Agora preste atenção. Livre docência também. Livre docência diz o seguinte: o legislativo sacaneia, aí vem o judiciário depois e completa a sacanagem. Por quê? Porque carimba a sacanagem. Por quê? Porque primeiro o legislativo coloca a mudança, que é a diminuição, e depois o judiciário vem e confirma que se você morrer é no dia do seu falecimento. Não é quando você entrou no sistema, porque você começou a pagar de uma certa maneira, com uma certa expectativa em relação... É no dia, morreu, ferrou. Alguém quer que eu mate? Eu posso começar? Quem quer morrer hoje? Quem quer morrer agora? Nesse momento, nesse instante. Porque uma porra de uma jurisprudência dessas, acompanhando uma merda de uma emenda constitucional dessa, o que está acontecendo? Claramente, né? Isso, vamos dar isso aí. Na verdade, preste atenção, tudo é culpa do segurado. O segurado insiste a viver demais. O segurado insiste a ficar doente. Por que você fica doente, meu filho?
né? Então tudo passa a ser culpa do trabalhador. E o trabalhador absorve isso como discurso e debate, porque está tudo montado para que se faça a crença de que a culpa é dele mesmo. Perceberam? Perceberam? Aí vocês vão chegar lá amanhã e vão dizer o seguinte para a classe trabalhadora: olha, você sabe aqueles 65 anos que eles dizem que você vai ter que ficar? Ele não é 65 anos. Ele é, se aumentar a expectativa de vida, amanhã ele vira 66, depois 67, depois 70, 80. Você está todo mundo dizendo, não, o Temer está assim, eu quero 65 anos. Você só. Não, ele não quer 65, é um 60 progressivo. 65 progressivo. Hein? O cálculo atuarial em cima disso aí. Meu menino! Meu menino lindo! Meu menino lindo! É uma outra coisa que eles querem que a classe trabalhadora acredite. Obrigado. Eles querem que a classe trabalhadora acredite que o problema é técnico. Que é problema de cálculo atuarial, vamos considerar mais e menos, somas complexas demais para todos os cidadãos normais, blá, blá. A questão não é técnica. Ela se põe como técnica para que nós acreditemos que ela é técnica e nós ficamos perguntando, aí a gente se joga no campo deles. Aí o que eles fazem? Não, porque atuarialmente não vai dar certo, porque falta um pedacinho aqui, falta outro aqui. Então a classe trabalhadora não pode assumir a linguagem dessa gente. Essa não é a nossa linguagem, Irene. Ela não é a nossa linguagem. A linguagem estatística, a linguagem de direitos, ela nos coloca a gaguejar. Nós gaguejamos nesse espaço. Por quê? Porque ela não é a nossa linguagem, mas nós sempre nos empurramos para ela. Olha como é louco, nós nos empurramos para ela. Perceberam? Porque a gente fica sempre na luta por direitos. Mas eu estou explicando para vocês irem lá na categoria e dizer: vocês sabiam, por exemplo, que no primeiro dia em que isso for aprovado, a competência que era da Justiça Estadual para acidentes do trabalho passa para a Justiça Federal? Vocês sabem o que é isso? A Justiça Estadual, por pior que seja, 60% a 70% está tudo aqui em São Paulo, mas ela consegue ainda ter uma logística interna para atender o acidente de trabalho. Se vai para a Justiça Federal, são anos e anos para que aquele know-how, aquele jeito de atender, de entender, ele seja efetivamente aprendido. Efetivamente. Perceberam? Então, agora se a gente for para esse campo, como é seu nome? Bem 10. Hein? Bem 10. Bem 10? Muito legal. Cheio de herói aqui. Agora tá junto de vocês. Meu lugar, cara. Nossa, sabe assim? Cara, eu fico lá naqueles caras lá, idiotas, que tem nome de Douglas, Smith, não sei o Agora vamos terminar a parte final. Porque eu poderia falar mais um. Aí na palestra, na perguntação, vocês pergunteiam lá e eu respondo. Vamos terminar com o seguinte. Eu poderia ir catalogando essa perda de direitos e deixar vocês credores do fato de que se amanhã, forem para a luta para os direitos, os senhores podem ganhar alguma coisa, perder outra e voltar com alguma coisa no bolso. Olha, eu contabilizei $1 trilhão de perdas de direitos. Significa que lá também houve essa negociação. Perdeu-se um pouco, ganhou-se um pouco. Perceberam? De novo vamos devolver classe trabalhadora, tem 10 para aquela, porra. Que é o seguinte, você vai poder ganhar alguma coisa. Hoje já está até falando, vamos tirar tal coisa. Não, cara, não pode aceitar nada. A classe trabalhadora tem que ser contundente contra essa reforma, com postura de classe. Porque senão ela permite a perda de mais 10 bilhões, que vai somando na contabilidade das perdas. Ela não tá tudo bem, só vão uns 10, 20, você vai contabilizando trilhões a perda de direitos.
Então, esse espaço não é um espaço de negociação por causa disso, porque o direito vai te ensinar a voltar a perder, e quando a classe ficar desmobilizada lá mais pra frente, de novo sacanagem. Aí o que acontece? Mais uma perda de direitos. Hein? Mais uma reforma, porque já está programada uma reforma, não, já está programada, são várias pequenas reformas que acontecem toda hora, né? São reforminhas que toda hora acontecem, mas uma reforma dessa já está programada aí para os próximos 5 anos de novo. Então os senhores acreditem que eles vão dizer que não solucionou o problema, a quantidade de sacanagem não foi suficiente, tem que sacanear mais. Então assim, eu vou para a última parte da minha exposição. Alguém aqui, qualquer pessoa aqui, poderia me dizer contra um dos órgãos mais elogiados na defesa do trabalhador, alguma coisa aqui é colar, que é o Ministério Público do Trabalho. Eu fui fazer uma palestra para procuradores do trabalho há um tempo atrás. Eu virei e falei assim, filho, eu vou fazer exatamente o que eu fiz. Eu subi, deixa eu ver se eu sou meu. Eu subi na mesa dos procuradores, eu estou entre trabalhadores, vocês estão me segurando aqui. Eu tenho fé em vocês, na classe trabalhadora. Eu subi a mesa e virei para eles e falei assim, vocês viram tudo o que eu falei dessa reforma. Está ferrando vocês, ferrando os trabalhadores. O que vocês podem fazer diante disso tudo? Podia fazer isso, mas é uma boa. Mas eu tinha que falar disso também. Mas eu virei e falei assim, vocês têm que evitar usar o direito para impossibilitar. Ele estava me marcando, você tinha para mim. Aí eu botei um alarme para me lembrar de que eu estava falando para vocês. Que era o meu tempo. Eu virei para eles e falei assim para eles, vocês estão percebendo a perversidão que é esta reforma. Pois o que vocês podem fazer pelo direito? Com o direito, vocês podem pelo menos evitar que, quando houver a paralisação do metrô na greve geral, que vocês deem parecer no sentido do funcionamento no horário de pico em 100%. Porque se vocês fizerem isso, vocês são contrários, bem 10, à classe trabalhadora. Eu virei e falei assim, metade me aplaudiu e metade quase querendo me vaiar. Mas não vaiaram porque acho que eles falaram, não, é feio aqui, é no Maxud Plaza, não, é num lugar chiquérrimo aí daqui. Aí ficou metade assim e metade assim. Acabou a palestra, eu saí, um procurador chegou para mim e falou, professor, eu gostaria de falar com o senhor. Eu sou um desses que deu um parecer de 100% no horário de pico. Estava todo constrangido depois da minha palestra. Que eu faço isso aqui, mando a merda, falo que eu estou fazendo um livro docência, que eu não acredito no judiciário, que eu não acredito no senhor. Aí ele estava todo constrangido. Aí ele virou para mim e falou assim, olha o que esse homem fala, esse sujeito falou. Virou para mim e falou assim, mas... Não, agora porque eu estou tão excitado que eu acho que eu posso cair. Ele virou e falou 5 minutos. Ótimo, então vai dar... Eu vou acabar nos exatos 5 minutos. Eu vou fazer esse exercício comigo mesmo. Ele virou e falou assim, professor, eu dei o 100% porque eu achava que o melhor para o metrô era, para a classe trabalhadora metroviária, era liberar as catracas. Eu falei assim, mas você decide pela classe trabalhadora o que ela vai fazer? É isso que você acabou de fazer aqui? Porque o artigo, falei para ele, o artigo tal da Constituição fala que a greve é oportunidade e conveniência da classe trabalhadora. Você está fazendo esse exercício, mas eu vou te explicar uma coisinha, porque eu vivo muito com os trabalhadores, e os metroviários são meus companheiros, eles me explicaram por que eles não podem fazer isso, embora eles quisessem enormemente fazer. Porque é um operador que abre e fecha a catraca. Então, aquela responsabilidade vai recair individualmente sobre uma única pessoa. E a classe trabalhadora, ela vai ter o ônus de aquele trabalhador ser penalizado e, com isso, desmobilizar qualquer organização ou movimentação futura.
Esse homem virou para mim e falou assim: ah, professor, eu acabei de ouvir a versão da parte contrária. Eu falei assim: mas eu não sou parte contrária. Você tinha pedido isso nos autos. Eu, que vivo com a classe trabalhadora, sabia a razão. Ela, que não vive com a classe trabalhadora, escolheu a razão. Escolheu a razão. Vocês vão continuar a acreditar que estas pessoas serão as pessoas que conseguirão conduzir a vida de vocês? Pois eu encerro. Quantos minutos eu tenho? 3 minutos. 3 minutos. Então eu acho que eu não vou conseguir. Encerro com Gregório de Matos Guerra. Como encerrei lá! Gregório de Matos Guerra, poeta baiano. Boca do Inferno, à época conhecido como tal, dizia o seguinte: eu sou aquele que, passados anos, cantei na minha lira maldizente torpezas do Brasil, vícios e enganos. Que homem pode haver tão paciente que, vendo triste o estado do Brasil, não chore, não suspire e não lamente? Todos somos ruins, todos perversos. Só nos distingue o vício da virtude, de que uns são comensais e outros adversos. O vício da comensalidade e a virtude da diversidade. Só nos distingue o vício da virtude, de que uns são comensais e outros adversos. Pois sejamos sempre adversos. É a isso que eu convoco vocês, e muito obrigado pela paciência. Bem, pessoal, queremos agradecer. Muito obrigado às perguntas das companheiras, aos companheiros, às intervenções. Eu vou tentar não responder, porque muitas delas eram colocações bastante pertinentes, e tentar apresentar aqui uma resposta básica com relação à questão da terceirização, que foi a questão mais colocada aqui. Uma coisa que talvez ficou um pouco fora da minha apresentação e que eu acho que é importante a gente sempre frisar quando vai falar, é sim que há uma necessidade de nós colocarmos um ponto de vista internacionalista, sempre. Verificar o processo dentro do nosso continente, o processo globalmente, verificar que há uma juventude que tem saído às ruas no mundo inteiro e principalmente olhar para trás e ver o exemplo da greve geral na Argentina, que ele foi solapador. Eu acho que a gente tem que também demonstrar a força da classe trabalhadora aqui. Agora, com relação à questão que foi colocada da terceirização. De fato, a terceirização ela é um processo que corre apartado a própria regulamentação. A súmula 331 ela está lá, mas o grande aumento da terceirização, que alguns autores colocam como super terceirização, ou seja, uma terceirização que não é mais, que havia um discurso que a burguesia coloca: mas é para a gente favorecer as atividades que a gente quer focar na empresa, para a gente poder se especializar nessas atividades. Isso daí era a maior balela, a maior mentira que poderia existir. E quando a gente verifica que agora, não contente em poder terceirizar 90% do que a empresa tem, agora ela pode terceirizar 100% da empresa. Ou seja, ela pode ser simplesmente uma controladora de outras empresas. Então, esse discurso é muito falso que se coloca, o que já era bastante notável e que fica cada vez mais notável, que a terceirização ela é hoje um método predatório de redução de custos com a força de trabalho, através da redução salarial, através de exposição a trabalhos mais perigosos, mais danosos, uma duração de trabalho maior. Então, esse é o ponto da questão da terceirização que eu acho que é mais importante ser ressaltado. A terceirização ela é uma estratégia para
redução de custo da força de trabalho. Ou seja, para quem está mais acostumado com o marxismo, a gente fala em uma espécie de uma acumulação primitiva que a gente teria em cima disso. Ou seja, você reduz a força de trabalho a um patamar ainda inferior do que ela vale para você conseguir obter essa fatia, o que é uma coisa ainda mais predatória, porque isso daí vem a impactar de uma forma ainda maior em um país onde a desigualdade ela é abissal, como no Brasil. Com relação à questão da saúde pública que foi colocada pela companheira Maristela, de fato, inclusive aqui no município de São Paulo, do estado de São Paulo, a gente tem que olhar e verificar que a nossa saúde pública está praticamente inteira terceirizada no atendimento primário, o que é uma coisa flagrante. Há organizações sociais privadas que inclusive cresceram muito e se estabilizaram também durante a administração do prefeito Fernando Haddad, que contribuiu para o aumento da terceirização na saúde no município de São Paulo, e muitas das vezes diminuindo o quadro de funcionários, reduzindo salários. Quem acompanhou a última mudança na saúde pública no município de São Paulo sabe que as organizações sociais que entraram no último contrato de gestão, elas estão pagando salários inferiores aos que eram pagos pelas organizações sociais anteriores. Então, esse é o aspecto para a saúde pública que a população sofre diretamente, e os trabalhadores da saúde sofrem também esse impacto e estão sofrendo esse impacto com relação a essa mudança. Com relação a questão do serviço público, que ainda é uma decisão pendente, assim, o que vai vir a ser decidido? A gente tem houve um julgamento recente no qual Alexandre de Moraes deu o último voto e que aguardamos para saber como é que vai ser o acórdão em definitivo desse caso, já sinalizando que o artigo 71 da legislação se aplica e tal. Eu acho que com relação à questão da terceirização, a nossa pauta, ela tem que, como muito bem colocou o professor Marcos, assim, não adianta nós ficarmos batendo na questão, vamos avançar aqui, vamos avançar ali. Eu acho que a nossa pauta tem que ser uma pauta de conteúdo político e classista. Sim, então, já vou concluir. Então, eu acredito que esse tem que ser o nosso ponto com relação à terceirização. Tem que ser, nós somos contra todo o processo de terceirização, principalmente porque o processo de terceirização ele vai impactar na organização da classe trabalhadora, e isso é uma coisa muito problemática para quem não se contenta com uma política do melhorismo, para quem quer uma política substancial, para quem quer uma mudança substancial na sociedade. Então, para isso, nós precisamos enfrentar o impacto organizativo que a terceirização ela vem impor para a classe trabalhadora. Agora, com relação a uma questão que ficou só para encerrar, com relação à questão da crença no judiciário. De fato, ainda bem que as perguntas sobre a crença no judiciário foram dirigidas ao professor Marcos Oriol e não foram dirigidas a mim, enquanto acredito que a advocacia não gosta de tanto apreço assim para colocar esse tipo de indagação. O uso que nós fazemos do judiciário é um uso meramente instrumental. Ou seja, nós vamos ao judiciário para conter o grande risco que nós temos do judiciário vir para atrapalhar a nossa luta. E esse é o fato. O judiciário está aí para impor multas altas aos trabalhadores, o judiciário está aí para causar prejuízo aos trabalhadores, e grande parte do que se a gente olhar, fizer uma tomada retrospectiva rápida, e a gente olhar o desmonte do direito do trabalho, o desmonte do direito do trabalho veio do judiciário. Veio do STF, o STF que tem a cada dia destruído as garantias sociais dos trabalhadores. Ou seja, é essa a arena que a gente vai escolher, entre aspas, para disputar? É o STF? Claro que não. O STF não vai ser disputado. O que vai ser disputado são as ruas. E, de fato, nas ruas, a paralisação no dia 28, ela é o fato fundamental. E tenho certeza que, conquistado esse espaço de luta, garantida uma paralisação, uma greve geral no dia 28, a burocracia vai ter medo, e a burocracia vai se assustar, vai ter medo
em tomar decisões a favor da burguesia. E aí que nós conquistamos o espaço, é aí que os trabalhadores e o movimento organizado de trabalhadores vai conseguir conquistar seu espaço, mostrando as vitórias que ele conseguiu, derrotando a reforma trabalhista, derrotando a reforma da Previdência e derrotando o governo Temer. Era isso, muito obrigado. Gente, eu vou tentar sistematizar, e aí eu vou usar um material, que é o material que a gente tentou produzir para a classe trabalhadora, e que acho que sistematiza tudo que a gente tentou falar muito rapidamente a partir de quase que uma catarse, né? Assim, um exercício de jogar para fora as coisas que a gente tinha. Eu vou fazer minha resposta primeiro dirigida a Maristela, o João Batista, Elias, o João Roberto, o Wilson e essa mulher maravilhosa que é a Lelê. Fiquei impressionado, assim, ela me comoveu enormemente. E depois eu vou falar especificamente para o Joaquim, a Magda e o Ben 10, tá? Aí eu vou arrematar. Eu na verdade, me incomodou um pouco algumas intervenções que elas não são incomuns quando a gente participa de eventos com a classe trabalhadora, que é a ideia de que nós estaríamos rumando para a escravidão. Eu vou explicar por que isso me deixou assim um pouco apreensivo. Como eu disse, num trabalho voluntário, fazendo um jabá aqui, mas é porque tem um sentido, num trabalho voluntário de mais de 12 estudiosos ligados à classe trabalhadora, nós produzimos um livro que a gente pretende que seja um livro para a classe trabalhadora e para os estudantes que estejam ligados à luta da classe trabalhadora e que desafia um estudo sobre o direito como forma específica da lógica de acumulação do capital. Ou seja, só existe direito no capitalismo. Sim, isso é esse livro do Pachucanes, que é um pensador do início do século XX, e nós, professores, estudiosos, pagamos do bolso, não vamos receber nada, está numa editora ligada à militância da classe trabalhadora para reverter para a classe trabalhadora, enfim, nós fizemos esse exercício. Basicamente, eu acho que tudo se explica pela ideia de que a gente tem que parar de ter a ilusão de que poderá existir, enquanto existir a lógica de acumulação do capital, um direito operário. De que haverá juristas humanistas que irão, em algum instante, de forma dadivosa, colocar os seus serviços à disposição da classe trabalhadora. Isso é uma ilusão muito, mas muito presente na classe trabalhadora. Eu sei que se a gente consegue ouvir isso, às vezes, de forma camuflada, de forma sutil em algumas intervenções, no dia a dia da classe trabalhadora, a crença de que o judiciário poderá vir a ser um judiciário da classe trabalhadora acaba povoando a cabeça de muitos dos nossos amigos da base. Esse texto explica basicamente o seguinte: quando você tem uma mudança no modo de produção, como o modo de produção de lógica de acumulação do capital, a mudança que existiu aqui foi a mudança na forma de se expropriar esse excedente produzido pelo trabalho da classe trabalhadora. Você deixa de possuir o trabalhador como coisa e passa a possuir a força de trabalho dele, fazendo com que ele creia, pela venda da sua força de trabalho, que foi a única coisa que restou à classe trabalhadora. Tiraram dele, da classe trabalhadora, toda a sua ligação com aquilo que poderia enriquecê-lo enquanto classe, e deram a mão de um empreendedor, um sujeito que vai fazer aquela coisa acontecer, dando a sensação de que a classe trabalhadora é um valor menor, a força de trabalho dela é um valor menor. Quando fizeram isso, eles tiveram que fazer com que o trabalhador acreditasse que ele, ao vender a força de trabalho, ele era livre e igual para fazê-lo.
Então todos aqui, de certa maneira, aqui não, porque nós temos pessoas muito elaboradas na perspectiva da elaboração de classe, mas em geral, quando nós admitimos a premissa da outra classe, que é a da igualdade burguesa, a da liberdade burguesa, em geral as pessoas acham que pelo próprio mérito elas vão ascender, que se você está na Previdência, você é um encostado da Previdência, portanto você de certa forma está se aproveitando dos outros e você não merece as coisas. Então a gente tem que perceber que ao lado desse sujeito que é livre e igual, aparentemente livre e igual, mas só livre e igual para vender a sua força de trabalho, existe toda uma dinâmica ideológica para que isto se faça aparecer como verdade na vida das pessoas. Então a sensação que a gente tem é que a gente está voltando à escravidão. Das duas, uma, ou nós voltaremos mesmo, mas como quebra desse modo de produção e a introdução de um novo modo de produção, que é da barbárie. Eu coloco a barbárie como um novo modo de produção, e aí vai ser pior do que tudo que vocês podem imaginar. Ou nós estamos mantendo essa ilusão de que ainda as pessoas são livres e iguais em alguma medida, ainda que elas possam não ser nos dia a dia, a percepção de que um dia elas poderão ser proprietários, o dono do seu negocinho, né? Vou conseguir ascender, né? Vou ser o colaborador da empresa. Essas coisas todas são muito mais fortes na classe trabalhadora do que a gente imagina. A quebra da ilusão jurídica, ela não é uma quebra tão imediata. Então falar que nós estamos mudando de modo de produção, a gente tem que tomar muito cuidado para não generalizar como se nós estivéssemos voltando para um modo de produção cuja relação é completamente diferente. Porque é importante nós entendermos as determinações históricas desse modo de produção enquanto classe trabalhadora, para que nós possamos destruí-lo e passar para um outro patamar. Então, como classe trabalhadora, a nossa missão é não acreditar que nós iremos fazer, de uma hora para outra, tribunais populares, enquanto estiver vigorando a lógica da venda da força de trabalho. Porque não haverá verdade suficiente em qualquer tribunal popular para que isso vigore como lógica da classe trabalhadora. Ainda que seja nesse espaço, a classe trabalhadora irá reproduzir a meritocracia, por exemplo. E a raça negra, as mulheres, continuarão nessa perspectiva a serem aqueles menos merecedores. É terrível, porque se enquanto a gente não fizer um vínculo disso com a questão racial e a questão da mulher no Brasil especialmente, mas também LGBT, mas especialmente se nós não fizermos isso, a gente não consegue sair do mesmo diálogo e a gente vai achar que a gente está fazendo outro diálogo. Então assim, é importantíssimo que vocês pensem os quadros de vocês. E esse livro tem, por exemplo, um menino que é daqui do quadro de vocês, o Pablo Biondi, e eu não sei qual é o valor que vocês dão para esse menino, mas esse menino para mim é um gênio. Ele é um gênio. Se vocês estão usando ou não usando a genialidade dele para a classe trabalhadora, eu não sei. Mas se vocês usassem, cara, isso exponencializa a classe trabalhadora, porque ele é a classe trabalhadora, ele é negro, ele é um menino que mora na perifa, que é advogado do PSTU e continua advogando no PSTU, mesmo tendo possibilidades, tendo saído da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, de tentar ascender a outros cargos melhores. Então assim, eu fico pensando que na verdade, em alguns instantes, se a classe trabalhadora não pode fazer um censo do que ela já tem de riqueza, de produção, e trazê-la para vocês. Então eu dei um exemplo, né? Eu acho que isso precisa ser estudado, porque às vezes a gente, sem querer, fala escravidão. É claro que tem grandes elementos que se preservados no modo de produção nosso, decorrentes da escravidão, não tenho dúvida nenhuma disso, mas a importância que a gente tem de estudar o modo de produção na sua perspectiva específica, porque senão vocês vão continuar acreditando em direito operário e no juízo humanista. E o juízo humanista é aquele que traz a humanidade da burguesia para vocês, a igualdade burguesa, a liberdade burguesa. O juiz ele não traz a liberdade operária e a igualdade operária. Ele traz para vocês a liberdade e a igualdade da lógica de acumulação do capital. Tomem esse cuidado, porque a ilusão, ela está pairando no ar muito mais do que a gente imagina.
Ela está tocando os nossos ombros, beijando o nosso ouvido, falando, acariciando o nosso pescoço e dizendo para a gente que a gente está acreditando em coisas que não são nossas, enquanto classe. Vamos, é só um pedido, né? É só um pedido. Mas é isso aí. Obrigado.